Fala pessoal, Ícaro Schultz aqui para falar um pouco sobre desenvolvimento de atletas ou de atléticos a longo prazo, que é o LTAD, o Long Term Athlete Development ou Long Term Athletic Development, que surgiu depois do termo em português, que é o DALP, Desenvolvimento de Atletas a Longo Prazo, mas que hoje eu tenho uma visão um pouco mais direcionada para o desenvolvimento atlético a longo prazo, porque a gente criar e formar e nos direcionar para formarmos atletas, eu acho um pouco superficial e um pouco pobre, e eu vou explicar o porquê aqui nesse vídeo e nessa microaula. Então, a gente tem um modelo canadense que ficou famoso, principalmente quando o Canadá ganhou num campeonato mundial de base dos Estados Unidos no basquete, e o Canadá não tinha cultura de basquete nenhuma, e aí o Canadá foi campeão mundial de basquete, em cima dos Estados Unidos, né? E são vizinhos ali, tem toda uma questão de rivalidade, e aí foram ver o que o Canadá estava fazendo e por que o Canadá estava sendo campeão mundial de basquete. Qual era o segredo? E aí surgiu o modelo canadense de desenvolver atletas a longo prazo, que hoje a gente já tem modelos australianos e vários outros, e a gente tem o modelo do COB brasileiro, que é um modelo sensacional, que eu recomendo a leitura também, é um documento aberto no COB, que é o documento de desenvolvimento de atletas do Brasil a longo prazo, é um documento de desenvolvimento do esporte brasileiro a longo prazo também, que é um documento importante. Mas o que o Canadá nos fala? Ele nos fala sobre as fases do desenvolvimento do jovem até se tornar um adulto atlético e um adulto esportivo, ou um atleta profissional, ou um adulto profissional que tem o esporte como um valor e tem valor à prática. E ele começa falando sobre o iniciativo, que é do 0 aos 2 anos, que é a criança ter prática esportiva. Depois ele fala sobre a segunda fase, que são os fundamentos, e aí ele fala sobre fundamentals, que é fun, é brincar, né? Então até os 6 anos a gente tem que estimular a brincadeira para as nossas crianças, estimular que elas sejam lúdicas e brinquem, e através das brincadeiras elas vão ter ações motoras, e a gente vai tendo um ganho motor a partir dali. E aí depois a gente vai ter os processos de treinar para treinar, treinar para competir, depois a gente vai ter os processos de aprendizagem motora para treinar, então a gente vai começar os processos de gestos básicos, ensinar a correr, saltar, a agachar, arremessar, agarrar, então aprender os gestos e o alfabeto motor, que isso vai ir ali dos 9 até os 11 anos, por ali. E aí depois tem aprender a treinar para treinar, treinar para competir e treinar para vencer, que aí vai vir numa fase final da idade. Então esse modelo canadense é dividido ali por idades, mas essas idades elas vêm dentro das fases de aprendizagem motora, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento humano. Então quando eu penso em desenvolver atléticos, crianças e jovens com um perfil atlético a longo prazo, eu penso que a gente deve primeiro entender as fases do desenvolvimento motor e as fases de desenvolvimento humano, que são fases muito específicas. Quando a gente pensa em fase de desenvolvimento humano, a gente tem, por exemplo, uma fase ali dos 6 aos 9, dos 6 aos 11 anos, que é uma fase de pico de memória afetiva, por exemplo. Então, não é só o caráter físico e biológico, tem os aspectos sociais, culturais e afetivos. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo esse vídeo porque querem ser profissionais do esporte melhor, ao longo dos 6 aos 11 anos de vocês tiveram vivências que fizeram que vocês gostassem de esporte, ou que fizeram que aquela fase onde vocês têm o clube de coração de vocês e vocês sabem toda a escalação do time de vocês, né? Né, Felipe? O Felipe tá aqui atrás de mim, tenho certeza, o Samuel tá aí também, tenho certeza que ele lembra de tudo que ele passou nessa fase dele aí, porque eu gosto de carnaval, tá, gente? Eu sou salgueirense, foi nessa fase que o Salgueiro lançou Explode Coração, eu sei a música até hoje, sabe? Então pensem, eu tenho certeza que vocês têm músicas da infância de vocês que vocês sabem até hoje, vocês ficam 20 anos sem ouvir, mas vocês lembram
porque vocês têm a memória afetiva. E nessa fase é fundamental a prática, porque é fundamental criar afeição e criar o afeto à prática. Então não é só motor, é afeto, a prática também. Então o desenvolvimento de seres atléticos vem desse processo físico, biológico, intelectual, cultural, social e afetivo. Então ele é numa gama mais complexa e ele também vai vir nesse entendimento de desenvolvimento motor, que a gente vai ter as fases, e aí a gente vai ter as fases pré-púber, púber e pós-púber. A gente precisa entender que quando a gente entra na puberdade, o jovem vai mudar o seu corpo. Quando a gente muda o corpo, se vocês comprarem o meu curso básico de desenvolvimento e treinamento, vocês vão ver os aspectos biomecânicos que vão falar lá que a gente se desloca em deslocamento de centro de massa, que desloca através de uma força gravitacional que nos prende ao solo e faz com que a gente se desloque centro de massa e ponto de equilíbrio. Quando a gente está no período púber, a gente está mudando nosso corpo. A menina vai ganhar seio, o menino vai ficar com os braços mais fortes, vai ficar com os membros mais compridos, vai ficar todo desengonçado, a menina vai ganhar mais corpo, vai aumentar o ângulo Q dela, que é a relação cintura-quadril, vai modificar o corpo, vai modificar o quê? As alavancas e o centro de massa dela. Então todo o aspecto motor que ela tinha antes, de aprendizagem, de chute, de saque, mudou. Então o vício de gesto anterior à fase púbere vai vir num corpo diferente. Por isso, gente, que a gente não pode viciar gesto antes da puberdade. A gente precisa viciar gesto depois da puberdade, porque o corpo mudou. A alavanca que tu tinha num gesto viciado antes do teu corpo formado é uma, depois do teu corpo formado é outra. Então o que a gente faz na nossa fase pré-púbere, que vai vir ali até 11, 12, 13 anos, a gente dá alfabeto motor. E o que isso significa? A gente vai dar recurso, a gente vai treinar força, vamos. Eu tô com um menino de 10 anos que eu faço deadlift com ele com 40 quilos, sem sistematização. Eu não aplico sistematização e periodização física. Eu aplico gesto de entendimento cognitivo para movimentar a carga externa. Então eu estou ensinando ele como respirar, como posicionar o corpo dele sob a barra, como fazer com que o tronco dele vá fazer o movimento da barra, como fazer o bracing, a manobra respiratória para ativar a gripe, e estou buscando amplitude. Porque o jovem hoje, ele vem de uma sociedade e de uma geração, dos millennials, geração alfa, onde desde que nascem eles estão no celular. Então eu venho de uma geração que o celular ele foi inserido na minha vida a partir dos 15 anos. Até os 15 anos, no meu tempo livre, eu não ficava sentado. Hoje a criança com 2 anos, se ela entra em um período ali de tédio, ela ganha o celular, e aí ela fica sentada. Quando a gente fica sentado, o que acontece com o nosso corpo? A gente tem compressão de cadeia posterior, a gente tem compressão dos nossos vasos, dos nossos nervos, que fazem com que diminua a nossa irrigação, a gente vai ter um corpo mais fletido, e aí a gente vê jovens com 5, 6 anos que não conseguem agachar, que é o movimento básico da criança. A criança agachada, cocada, encosta o quadril no chão, normalmente. Hoje a gente está perdendo isso porque os nossos jovens não estão tendo mais a capacidade motora de amplitude de movimento. Então a gente precisa dar essa amplitude. Então qual é o processo de treinamento? É dar recurso motor, amplitude motora, estabilidade articular e ganho de ação cognitiva e aprendizagem motora. Esse é o processo de treinamento com jovens pré-púberes. A gente precisa ter esse conhecimento, esse entendimento, e a partir daí a gente inserir dentro de modelos de treinamento que vão ser similares ao... pode anotar aí para aprofundar mais. O TGFU, que é o Teaching Games for Understanding, que é entender o jogo, que é, por exemplo, a gente entender que o futebol é um esporte de invasão, onde a gente vai buscar ocupar o espaço adversário. Então, ao invés de eu pedir para um atleta bater na bola de maneira analítica, eu jogar uma bola para ele bater na bola, eu preciso saber que ele entenda uma linha de passe e como fechar a linha de passe dentro de um processo de brincadeira. Então eu crio brincadeiras como bobinho, como
brincadeira de caçador e tal, onde ele precisa fechar linhas. Eu fecho uma linha e eu tenho que pedir que as crianças passem de um lado para o outro e as que estão no meio têm que impedir. São maneiras de fechar linhas de passe, de fechar linhas de deslocamento, para que a gente crie modelos defensivos de treinamento tático. Então eu estou inserindo o treinamento tático nas crianças de maneira lúdica, para que a gente entenda o jogo, entenda o game. Essa é uma das ideias do teaching game. Outra ideia é jogando para aprender, e é a dinâmica de rua. Então a gente brincar de maneira livre. E isso a natação tem muito, que é uma proposta de nós deixar a criança na água e pedir para ela se deslocar de um lado ao outro de maneira livre. E aí tu insere um pensamento. Se a tua mão entrar na tua frente e puxar água, tu vai ir mais rápido do que tu ficar fazendo cachorrinho? Tenta aí. E aí a criança tenta, ela vai ver por conta própria dela que se ela deslocar o tronco dela sobre a bola e chutar a bola vai para frente. Se ela deslocar o corpo para trás e chutar a bola vai para cima. Isso não pode ser ensinado, isso tem que ser entendido. Então a criança ela precisa receber o estímulo intelectual para que ela compreenda e não para que ela aprenda através do que é dito pelo outro, através da inserção mecânica analítica. Então a proposta da dinâmica de rua é exatamente essa, de deixar jovens e crianças livres para que eles adquiram a criatividade do gesto, para eles verem como o corpo deles se adapta ao gesto motor. Então quando vocês vão trabalhar com criança, não sistematizem, usem da criatividade, usem do processo lúdico e principalmente, gente, tem que ser massa. O processo tem que ser massa. A criança precisa gostar, porque precisa ser lúdico para criar esse afeto, para que futuramente, a partir dos 13, 14, quando entrar na fase da puberdade e entrar regramento, e entrar competição, porque precisa dentro de uma formação, e precisa dentro de uma formação social ter regras, né? A gente precisa ter essa evolução, e quando a gente chegar lá, a gente chegar com muito mais atributo e muito mais recurso. Então, gente, tem um estudo americano que pegou todos os finalistas do Super Bowl e também pegaram os super campeões olímpicos e estudaram o que eles faziam na juventude. E o que eles faziam na juventude? Quem jogava futebol americano durante a juventude não jogavam futebol americano. Jogavam futebol americano e mais pelo menos 2 esportes. Então, mais de 90% dos atletas super campeões olímpicos e do Super Bowl, do futebol americano, na juventude faziam mais de 3 esportes na juventude. É raro os casos do atleta que chegou na ponta e se tornou um grande atleta que ao longo do processo pré-púbere dele fazia apenas o seu esporte. Então, qual é a regra? Quer ser jogador de futebol, não faça só futebol. Quer ser jogador de vôlei, não adianta jogar vôlei. Precisa ter estímulo. E aí o que eu recomendo para vocês? Esporte de marca, para que a criança entenda o seu corpo e as suas limitações individuais e saiba lidar com o próprio corpo e com as próprias marcas. Esporte coletivo, para que a criança saiba lidar com os aspectos sociais, saiba liderar, saiba ser liderado, saiba lidar com o outro e saiba conviver em esportes mais híbridos e mais dinâmicos. Esportes de combate, para que a criança saiba criar disciplina, o afeto às questões de valores que o esporte de combate te dá. Música, ritmo, breakdance, esportes como capoeira, a dança, tocar uma bateria para te dar ritmo, porque o ritmo vai te ajudar em ritmo respiratório, ritmo de passada, ritmo de braçada, ritmo de corrida, ritmo de pedalada, ritmo para vocês poderem fazer uma tomada de decisão de mudar o corpo dentro de um COD, que é uma deslocamento, que é uma change of direction, que é mudança de direção no futebol, por exemplo. Eu preciso ter o meu ritmo corporal e a minha corporeidade, e a dança vai dar corporeidade. Então é importante que a gente dê esse alfabeto motor e esse recurso motor de várias formas para que a gente forme atletas através do atleticismo, através de um corpo atlético e não da formação do jogador de futebol, do jogador de vôlei, do jogador de rugby. Não, vamos criar seres atléticos antes de adultizar a criança para ela ser um jogador de futebol.
Até os 14 anos, gente, a gente também tem que cuidar, mas principalmente ali até a fase púbere, tá? A gente tem que cuidar para evitar fadiga, porque o jovem pré-púbere, ele não vai fazer processo de fadiga neural. Ele não vai fazer que nem a gente faz, de ficar cansado em hiperventilação e o nosso corpo entrar em falência de gesto. Dá meia hora para uma criança, ela está recuperada, porque isso é questão estrutural pré-púbere dela. Então não adianta eu criar treinamento resistido para a criança. Não faz nenhum sentido, porque não tem resposta adaptativa, nem fisiológica, nem biológica, nem muscular. Então quando a gente vai pensar em processo de ensino-aprendizagem de criança, colocar circuitos de resistência voltados para condicionamento físico não fazem o menor sentido, gente. Menor sentido. O que faz sentido? Eu conseguir ensinar o meu jovem, a minha criança, a saber reagir ao solo, saber botar o pé dele de uma maneira eficiente para que ele desloque o corpo dele com maior eficiência. Quando eu tenho maior eficiência, eu tenho menor gasto, porque eu tenho uma ação com maior dinâmica corporal num menor gasto. Se eu tenho menor gasto, eu canso menos. E eu tenho maior eficiência, ou seja, eu consigo reagir ao solo e colocar mais força contra o solo, e se eu boto mais força contra o solo, eu tenho a ação e reação do solo e eu consigo me deslocar de maneira mais rápida, eu consigo saltar mais alto, eu consigo arremessar mais forte, tendo aprendizagem de gesto e aprendizagem motora para a gente saber reagir ao solo, para a gente saber cair, para a gente saber frenar. Isso é mais importante. Se eu vou criar um circuito funcional de resistência, eu não tenho nenhuma resposta, nenhuma. E aí eu tenho um cansaço mental da prática para a criança, que aí eu começo a ter falha de gesto, e aí eu vicio o gesto errado. Então trabalho com criança, foquem em gesto, baixo volume e muita intensidade, muito gesto e muita complexidade motora para que a gente crie esse corpo atlético e essa complexidade. É isso aí. Tá, fechamos com ele.